Estamos iniciando mais uma edição do TV Atende. A nossa convidada de hoje é a psicóloga e grafóloga Daniela Pereira. Daniela, seja bem-vinda ao TV Atende. Muito obrigada, João. Daniela, quando a gente fala em grafologia, para quem está em casa entender, o que você faz? O que é a grafologia? A grafologia é uma técnica projetiva, ela é a análise da personalidade através da escrita. Então, através da escrita, nós podemos mensurar aí vários níveis de comportamento, como a pessoa age no dia a dia dela, seja na vida pessoal, no trabalho. O psicólogo, normalmente, quando uma pessoa vai ao psicólogo, ele está sendo avaliado desde o momento que ele entra dentro do consultório. A sua maneira de agir, de se expressar. Isso. Você consegue todo esse resultado só com as letras? Sim, sim. O psicólogo, não só em consultório, mas também nas empresas, ele avalia o candidato desde a ligação, desde quando ele está chamando o candidato para uma entrevista de emprego. A partir do momento que o candidato entra na sala, ou o paciente entra no consultório, ele é avaliado sim pela linguagem corporal. Por aí dá para a gente identificar alguns comportamentos da pessoa já, como ela gosta e prefere agir no seu ambiente de trabalho ou na vida. Na grafologia também, além das competências como inteligência, criatividade, dinamismo, vontade de trabalhar, a gente consegue identificar também problemas psicológicos, às vezes até tendência a furto, roubo, drogas, esses problemas mais graves. Tudo isso? Pela letra. Pela letra. Através da letra. Letra feia, letra bonita, isso interfere em alguma coisa? Tanto nessa análise quanto na pessoa? Não interfere, né? Não é isso que o grafólogo vai olhar, se a letra é bonita ou se a letra é feia. Ele vai olhar o contexto, por isso que sempre é pedido uma redação quando você vai participar de um processo seletivo. Sempre tem aquele tema, quem sou eu? Tudo é proposital, para fazer essa análise grafológica. Então vai ver o contexto, como estão dispostas as margens, se está sendo utilizada toda a folha, quantidade de parágrafos, direção das linhas, o movimento da escrita. O movimento da escrita é nada mais nada menos que o quê? O movimento da pessoa na vida dela, no dia a dia, na vida pessoal e no trabalho. Você recebendo uma carta escrita à mão, Isso. Você pode escrever o perfil de um candidato sem ao mesmo conhecê-lo. Sim. Sim, dá para saber muita coisa sobre esse candidato. Lógico, quando você pede uma redação, tem algumas regras que ajudam na sua na análise. Mas dá para perceber também por uma carta, qualquer papel escrito à mão. Esse trabalho já começou desde os anos 70. Sim. Você sente que ele vem crescendo nas empresas? Essa nova técnica? Sim, a grafologia ela veio para o Brasil nos anos 70, mas ela já era muito utilizada em toda a Europa, Estados Unidos, na Argentina, Austrália. E ela teve meio que uma briga com os psicólogos, porque ela demorou muito para ser aprovada como ciência. No Brasil foi aprovada como ciência ano passado. É agora que nós temos pós-graduação em grafologia no país. Então é uma tendência sim, por isso que ela acabou de ser aprovada. Ela já é utilizada há muitos anos, muito mais pelas empresas. Mais de 90% das empresas utilizam essa técnica nos processos seletivos e para promover funcionários. Dá para utilizar em clínica, para ter o perfil do seu paciente, dá para utilizar para orientação de carreira, dá para utilizar também em processos judiciais. Então, a área judiciária pede muito essa análise para os grafólogos, para, às vezes, identificar aspectos de mentira, de simulação, desonestidade. Você percebe que as empresas hoje, elas estão preferindo esse tipo de análise do candidato? Sim. Do que a convencional que a gente conhece, dos testes psicológicos feitos com o profissional? Sim. A grafologia ela não dispensa uma entrevista. Ela fala que olho no olho é tudo. Então, a grafologia é um teste a mais para o processo seletivo. Então, é muito válido uma entrevista olho no olho, é muito válido uma dinâmica de grupo para avaliar um candidato, é muito válido um teste psicológico feito por uma psicóloga. E a grafologia soma a todas essas outras ferramentas. Então, quanto maior for as ferramentas, quanto mais ferramentas você tiver no processo seletivo para avaliar o candidato, melhor. Não dá para avaliar o candidato só por uma ferramenta, seria injusto. No caso, o que você avalia? A maneira que a pessoa escreve, os traços dela, existe um critério que você usa para analisar a escrita? Sim, primeiro eu vou ver de que maneira a letra dela está distribuída na folha, depois vou dar uma olhada assim, nas letras, por exemplo, nas vogais. As vogais são as letras da comunicação.
Então, para cada tipo de vogal, a gente consegue saber se a pessoa é muito comunicativa ou ela é muito introspectiva, sabe guardar segredo ou não. Então, a letra T, por exemplo. A letra T a gente consegue ver os níveis de liderança. Se a pessoa tem postura de um líder, se ela pode ser desenvolvida para um líder, se ela tem vontade de exercer a função de um líder. As letras muito grandes, expansivas, que saltam para o alto, assim, aquele T que vai até muito alto. Outras letras, o L. Essas letrinhas, elas são da criatividade, do desenvolvimento intelectual. Então, também dá para perceber aspectos nas letrinhas, mas não é só isso, a gente não tem como avaliar a pessoa só pelas letras. Então, ver a direção das linhas, o tamanho da letra, se é pequena, média ou grande, se ela a direção está para cima, está retinho, está para baixo. Eu sei que cada caso é um contexto, cada caso é um caso. Quando você é contratada por uma empresa para fazer esse trabalho, você recebe a carta e você passa toda essa análise para a empresa, de que sentido? Sim, quando a empresa solicita, nós temos 3 tipos de laudos. Nós temos o laudo 1, que é só focado em competências, de acordo com o cargo que a pessoa vai exercer. Nós temos um outro laudo que é focado em competências, focado em competências dá nota para competências, ele é mais resumido. Mas o laudo 2 ele já tem as competências e uma descrição mais abrangente. E o laudo 3 é para executivos, para pessoas de cargo de liderança, gestores, diretores. Esse trabalho que você faz, você está desenvolvendo aqui na região? Desenvolvo aqui na região, mas não só aqui na região, em São Paulo também, interior, e capital, no Rio, qualquer regional. Vem muitas redações via e-mail para mim, então pode vir de qualquer região do Brasil, aí eu faço a análise e devolvo, via e-mail, via correio. Isso é só usado por empresa, o maior foco é empresa, mas a questão de adolescentes, de jovens, pessoas que vão prestar vestibular, isso ajuda também? Muito, muito. Eu recebo muita redação de alunos que estão prestando vestibular para entrar na faculdade. Eu utilizo muito para orientação de carreira, principalmente quando tem esses clientes para orientação de carreira, eu utilizo sempre a grafologia. Você consegue orientar uma pessoa que fez um teste desse em alguns eventuais problemas que ele pode enfrentar futuramente? Olha, cuidado com isso pode prejudicar a sua vida. É possível identificar esse tipo de coisa? Isso. A grafologia ela vai identificar os pontos fortes e os pontos a melhorar. Não é nenhum oráculo, nem adivinhação, ela é uma ciência. Então, está baseada na maneira como você é. Então, dá para ver sim, os pontos fortes e o que você precisa melhorar. Nesse sentido que o cliente vai ser orientado. O cliente, o paciente ou o candidato vai ser orientado. Não dá para prever um futuro da pessoa, mas dá para orientar qual a melhor atitude, comportamento mais adequado no dia a dia dela de trabalho e na vida pessoal. A grafologia também não é só para o trabalho, na vida pessoal. Às vezes tem pessoas que falam, eu estou com problema de relacionamento, estou com problema nas minhas amizades, não sei como agir, o que fazer, preciso me conhecer melhor. Aí eles me mandam, a gente faz uma análise focando só a vida pessoal. Porque também dá para identificar o conflito atual da pessoa. A letra muda dependendo da fase que a pessoa está? Sim, imagina a sua letra, não sei se você imagina, mas lembra da sua letra quando você tinha 10 anos? Era não igual? Não mudou muita coisa, não. Não mudou muita coisa. Então, ela vai mudando, pega a sua letra quando você tinha 10, depois pega a letra quando você tinha 16 e pega a sua letra atualmente. Você vai ver que tem algumas mudanças. Essa mudança indica desenvolvimento, a evolução. Tem letras que elas permanecem naquele modelo escolar. São pessoas que preferem mais rotina, seguir as tarefas passo a passo. Então, ela mantém, não que ela não tenha evoluído, mas ela prefere manter um ritmo de vida mais planejado, mais organizado. Tá certo, Daniela. Eu agradeço a participação. Eu que agradeço. Você trabalha onde aqui em Andradas? Eu trabalho home office, então as pessoas entrarem em contato por telefone. Qual eu telefone? vou até a empresa. É 9150-7122. Obrigado pela sua participação. Até uma próxima oportunidade. Obrigada a vocês. Conversamos hoje no TV Atende com Daniela Pereira.